Inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né, que atenderam ao nosso convite e estão presentes aqui no dia de hoje para participar conosco desse momento feliz, né, que todos nós temos com a conclusão dessa obra. Vocês são especiais, certo? Tão especiais que nós marcamos a inauguração oficial desta casa com a presença exclusivamente de vocês. Gratidão de coração a todos. E nesta singela homenagem que fazemos a vocês, 2 pessoas do nosso grupo social estará fazendo um pequeno pronunciamento, estará dirigindo a palavra. É um dia muito especial para nós da Concesp, a inauguração da nossa nova sede. Um dia que representa conquista, crescimento e principalmente gratidão. Cada parede erguida, cada fiação passada, cada piso assentado, vocês não estavam apenas construindo uma sede, estavam construindo um capítulo importante da história da Concesp. E é esse espírito que queremos carregar daqui para frente. Se hoje temos um espaço moderno, confortável e pronto para receber nossos colaboradores e clientes com excelência, é graças ao suor e ao compromisso de vocês. Cada ideia rabiscada no papel, cada decisão difícil, mas acima de tudo, cada pessoa que colocou seu talento, sua força e sua confiança nesse sonho. Vocês deram forma ao que a gente sonhava e fizeram isso com cuidado, com competência e com muito profissionalismo. A gente sabe que a obra não é fácil. Quando essa empresa nasceu, muitos de vocês não tinham sequer nascido. Ela nasceu oficialmente no dia 16 de setembro de 1989. E nós estamos hoje em Dracena com uma filial também na cidade de São Paulo. E nós nos sentimos felizes. Eu estava ali agora e refletindo. 3 das sócias de hoje chegaram com a Concesp logo no início. A Veridiana e a Cristiane não tinham 18 anos ainda quando começaram a trabalhar na Concesp como estagiárias, como funcionárias. Hoje já estão com 20 e ainda estão aqui. E a gente se sente orgulho, eu sinto muito orgulho disso, né? Porque a gente acabou durante todo esse tempo se constituindo numa família, certo? Numa família que briga, numa família que discute, mas uma família que se ama, uma família que tem os mesmos objetivos, que tem o mesmo propósito profissional, certo? Porque todos nós somos diferentes. Esse prédio que vocês construíram, ajudaram a construir, foi a soma dos esforços de cada um de vocês que construiu este prédio. É uma grande tela mental, não só minha, de todos os meus companheiros, de todos os meus parceiros. E como uma grande tela mental, ela acabou se materializando nesse momento. Depois de 2 anos e meio que nós iniciamos esta construção, ela se materializa e neste momento nós vamos inaugurá-la oficialmente com a presença exclusivamente de vocês que ajudaram nessa construção. E isso para nós, vocês não podem imaginar o tamanho da satisfação, o tamanho da honra, o tamanho da alegria que nós fazemos isto. Amanhã o prédio estará aberto para a visitação de todos, de uma forma geral. Mas o hoje, a inauguração oficial, eu queria que fosse assim. E esse sonho também se concretiza, certo? Com a presença de vocês.
eu gostaria de dizer também de que a vida é assim. A vida tem momentos altos e baixos, tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, tem momentos de satisfação, tem momentos de insatisfação. Mas o que é a vida? Eu aprendi com um grande pensador e um grande mestre que eu tenho, e que passou pelo planeta Terra, e que deixou esse planeta em 1981, mas deixou um profundo legado. E este mestre, chamado Dr. Celso Charuri, me ensinou, e eu incorporei esse conhecimento, de que a vida nada mais é do que a justiça manifestada. E a justiça se manifesta no dia de hoje. Porque, disse ele com muita propriedade, dê um bisturi a um pedreiro e dê uma colher de pedreiro a um médico. Isto praticamente sintetiza tudo. Eu quero agradecer mesmo profundamente, já agradeci, agradeço e vou sempre agradecer vocês, porque não fosse vocês, este prédio não estaria em pé, não estaria funcionando e nós não poderíamos inaugurá-lo hoje, em que pese termos sonhado. A materialização só foi possível com a participação de todos vocês e nós somos eternamente gratos por tudo isso. Esse momento de marcá-lo com o plantio de uma árvore que vai simbolizar, sintetizar essa inauguração e esse nosso gesto. E para o plantio dessa árvore, aqui na calçada, no passeio da frente da Concesp, eu convidaria duas pessoas que trabalharam nesta obra. O paisagista, que também foi o jardineiro, também foi aquele que plantou todos esses vegetais aí na frente. O senhor não deu. Pode. Muito bem, estamos aqui com o José Carlos Diniz, diretor-presidente da Concesp Brasil, uma empresa iniciada em Dracena que está em todo o território nacional. E o José Carlos Diniz vai contar aí para a gente, fazer um relato e trazer para vocês que nos acompanham como é que foi o início, a história da Concesp Brasil. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Cido. É um prazer falar com você. Na realidade, a Concesp nasceu em 1989, foi criada por mim e pelo saudoso professor Arthur Vincenzi, e de 1989 até 2001 estivemos juntos à frente da empresa. E em 2001, Arthur Vincenzi faleceu num acidente
automobilístico, como pedestre, atravessando a rua para o trabalho às 9 horas da noite. E a partir deste momento, então, eu fiquei só na empresa. Trouxe a sua esposa, a professora Cacilda, para a sociedade e, posteriormente, eu acabei convidando 3 funcionárias para integrar o quadro social da empresa, que na época eram funcionárias e hoje são sócias da empresa até na data de hoje. E de lá para cá, né, tivemos uma crescente, uma expansão em todo o território nacional. Em 2004, nós entramos também na área de residências médicas, né, uma vez que em 1989 nós começamos apenas com concursos públicos. E crescemos bastante e fomos a muitos estados da federação, e hoje estamos presentes nesses estados da federação com as residências médicas e especializações e fellows de uma forma geral na área de saúde pública. Quantos colaboradores eram naquela época e com essa crescente hoje? E como é que é a sistemática de você, diretor-presidente, e a sua equipe? Olha, por incrível que pareça, em termos de elemento humano, quer dizer, hoje a empresa é maior, né, e ela trabalha com menos pessoas do que naquela época, porque no início a cultura de concursos públicos no Brasil era diferente. As pessoas da cidade, né, principalmente no interior, não participavam como fiscais de sala. Então, nós éramos obrigados a levar fiscais de sala daqui, de Dracena, de Junqueirópolis, Tupi Paulista, Ouro Verde, da região, né, para ser fiscais de sala. Então, nós chegamos a sair de Dracena com 9 ônibus, um destino a Guarulhos, São Paulo, para fazer um concurso público. Quer dizer, esses 9 ônibus, né, levaram para lá 360 pessoas daqui da região para ser fiscais de sala em Guarulhos. Um outro exemplo é Unai, que fica a 300 quilômetros para frente de Brasília, mas é estado de Minas Gerais, onde nós tivemos que ir daqui lá com 5 ônibus levando os fiscais de sala. Hoje não, hoje a cultura mudou, os fiscais de sala eles podem ser da cidade e nós vamos apenas com os coordenadores daqui de Dracena. Então isso diminuiu sensivelmente o número de pessoas que trabalham, né? Mas se nós formos analisar hoje, em termos de funcionários, estagiários, e em termos de representação, e em termos de banca, né, de pessoas externas que prestam serviço à empresa, eu diria que ela se aproxima de 200 pessoas. São 200 famílias, né, que dependem aqui da Concesp Brasil. E desde ontem a Concesp está em festa, né, edificou aqui o seu novo prédio e ontem receberam aqui o Zé Carlos Diniz e também a sua equipe, aqueles que trabalharam para a construção desse edifício, aqueles que colaboraram, né, os prestadores de serviço, que vieram e inclusive plantaram uma árvore simbólica que vai aí estar sempre aqui à frente da Concesp, representando, né, simbolizando aí esse marco. E desde ontem, hoje domingo, o José Carlos Diniz, juntamente com a sua equipe, estão recepcionando autoridades, convidados que estão vindo para conhecer aqui esse novo edifício, esse novo empreendimento que surge em Dracena, também sendo aí uma referência para a Cidade Milagre. Você está orgulhoso hoje, José Carlos Diniz, de chegar aqui com a sua equipe, que começou lá em 1989, como você disse, e chegar hoje aqui, você estar aí inaugurando esse novo empreendimento aqui, também contribuindo para o desenvolvimento de Dracena? Não, estou muito, muito orgulhoso e gostaria de enfatizar aqui a gratidão que eu tenho por Dracena.
Desde que aqui cheguei como empresário, eu fui recebido e incentivado pelos empresários da cidade. Então, o que nós sentimos em Dracena é esta união dos empresários, um empresário torcendo pelo sucesso do outro empresário, diferentemente de outras cidades, onde há uma disputa, há conflitos. Quer dizer, aqui não há conflitos, aqui o empresário que chega, ele sempre é muito bem recebido e recebe a colaboração de todo o empresariado. Então, realmente, Dracena honra o slogan que é a cidade milagre. Aqui realmente é uma cidade milagre. Basta que a gente se atenha a um ponto. Hoje, o crescimento não populacional, que para mim é mentiroso, mas o crescimento da construção civil, por exemplo, ele é maior do que o crescimento da construção civil da cidade de Presidente Prudente, guardadas as proporções. E se nós imaginarmos que aqui nós não temos grandes indústrias que proporcionam uma quantidade de empregos que pudesse proporcionar isso, você chega à conclusão de que realmente nós moramos na cidade milagre. Concesp Brasil está em todo o Brasil? Está em todo o Brasil, principalmente graças às residências médicas que realizamos, porque concursos públicos, dificilmente a gente tem alguma chance de competição, porque hoje, de acordo com as licitações, a lei de licitações, a contratação ela se funda única e exclusivamente no preço. E muitas vezes isto inviabiliza os administradores de contratar boas empresas, empresas com idoneidade, empresas com técnica, né, e acabam contratando empresas menores, empresas que ainda estão iniciando, que não têm, evidentemente, o know-how, a capacidade técnica que temos, mas que também merecem um lugar, né, no cenário, porque poderão um dia chegar ao nível da Concesp. Então, graças a essa competitividade, quer dizer, nós não podemos estar longe em termos de concursos públicos, mas em termos de residências médicas, sim, porque na maioria não depende de licitação. Quer dizer, os diretores de hospitais, os diretores das Coremes, eles buscam empresas que têm know-how e que têm capacidade técnica e idoneidade. Então, hoje, a gente pode se orgulhar de dizer que nós atendemos hospitais como 9 de Julho, de São Paulo, como Santa Paula, de São Paulo, como o IGESP, como Moriá, de São Paulo, como Hospital de Brasília, Maternidade de Brasília, Santa Casa de Maceió, Fortaleza, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Salvador. Então, não consigo aqui dizer para você, mas são aproximadamente 50 casas de saúde no Brasil que nós atendemos com residências médicas. Faltou alguma coisa? Não, eu acho que faltou, talvez, eu gostaria de dizer aqui sobre o ontem, né? Sobre o sábado. Nós marcamos essa inauguração de uma forma diferente. Normalmente, as inaugurações é um ato só, uma solenidade com a presença de autoridades civis, militares, eclesiásticas e etc. Mas nós acompanhamos de perto a construção durante 2 anos e meio deste prédio. Nós sentimos de perto o carinho, a dedicação, a força, o trabalho, o dispêndio daqueles que se dedicaram para esta construção. Serventes de pedreiro, construtor, engenheiro, arquiteto, paisagista, encanador, eletricista, gesseiro, quer dizer,
todo esse pessoal trabalhando na construção desse prédio. Esse prédio, essa sede, é fruto de uma tela mental, não só minha, como de todos os companheiros sócios desta empresa. Mas era um sonho, era uma tela mental, nós queríamos isto, mas nós não tínhamos capacidade suficiente para construirmos esse prédio. Nós dependíamos de alguém, e esse alguém foi realmente essas pessoas, né, que vieram para cá e que, logicamente, remunerados por nós, deram muito mais, deram amor, né, para a construção desta casa. Então nós resolvemos homenageá-los, nós resolvemos manifestar a eles diretamente a nossa gratidão, fazendo especialmente no primeiro dia de inauguração, no sábado, ontem, dia 12 de julho, uma solenidade só com eles, né, para que eles sentissem e recebessem essa nossa gratidão. E assim fizemos ontem, né, vocês inclusive estiveram presentes aqui, e eu diria para você que foi um dos dias mais felizes da minha vida, certo? O dia de ontem. E o dia de hoje vai se constituir também num dia feliz, um dia que nós recebemos agora na parte da manhã todos os ex-funcionários que passam de 150, que já trabalharam pela casa, pelos colaboradores, né, que já trabalharam aqui. Estamos lembrando daqueles em memória que também já deixaram a terra, né, que já não estão mais por aqui. Então é um dia muito feliz. E a partir de amanhã, né, trabalho e mais trabalho, porque a vida é trabalho e a vida é movimento. Muito obrigado por receber a nossa equipe da Top TV aqui. Ontem nós tivemos também com o Jorge Zanoni aqui, e hoje a gente veio para acompanhar aí a chegada daqueles ex-funcionários, né? Inclusive vamos conversar com alguns deles, trazer para vocês aí conhecê-los também, e com eles aqui estar recebendo aí os visitantes deste domingo. Muito obrigado. Muito obrigado, Cido. Muito obrigado à TV Top, ao Gustavo, e um bom domingo a vocês. Então tá aí. Olá pessoal, estamos aqui na Concesp Brasil, inaugurando nesse final de semana este novo edifício, esse novo prédio, empresa que é pujante, e hoje nós estamos aqui com a primeira colaboradora, a Zélia Maria, ela que tem uma história com a Concesp, e vai falar um pouquinho da sua experiência, né, da sua vivência nessa empresa que representa Dracena para todo o Brasil. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigada. Conta um pouquinho da sua história com a Concesp. Bem, eu comecei com a Concesp a trabalhar com eles desde o primeiro concurso. Eu era ainda funcionária da Fundec e a empresa de concursos nasceu praticamente lá dentro da Fundec. E com o professor Arthur e o Dr. Diniz. Depois, então, eles saíram de lá de dentro da Fundec e fizeram a empresa fora, e eu continuei trabalhando com eles depois, né, do meu expediente na fundação. Porém, eu fiquei até poucos anos atrás. Aí eu ia para os concursos nas cidades, né, nos finais de semana. Depois eu comecei a fazer as revisões de prova e conferência das provas, e a gente viajava todo final de semana. Muito gostoso, muito gratificante. As meninas também, tem algumas que já estão, né, há muito mais tempo, e naquela época ainda a gente ia de ônibus. A prefeitura mandava um ônibus para nos buscar para aplicar o concurso nas cidades. Aí, depois de algum tempo, o Dr. Diniz e o professor Arthur levavam a gente de carro ou de ônibus também. Às vezes eles contratavam um ônibus e a gente passava a noite no ônibus dormindo para chegar de madrugada na cidade, arrumar as escolas e aplicar o concurso. Aí foi assim, fomos bastante tempo, bastante
muitos anos. E esses anos que passaram de lá até aqui, hoje você vindo aqui conhecer as novas instalações, né, o novo prédio e também aí essa evolução da Concesp. É bonito, porque é uma história linda, né? Eu fui acompanhando a evolução deles, o progresso e cada vez mais cidades trabalhando, fazendo concursos, né? E aí alugaram uma sala, né, num prédio na cidade, no centro da cidade. Aí aquela sala foi aumentando, acabaram ficando com o andar todo daquele prédio. E continuamos, e aí histórias tem aos montes, né? História que a gente saía para fazer concursos. Cada concurso era um concurso, era uma nova etapa, e tem história de monte, coisas engraçadas, né? A gente passar perrengues, né? E uma vez estávamos indo para Andradina e de ônibus e chegamos em cima da hora do concurso, o ônibus estourou um pneu e eu tive que pedir ajuda para o doutor Diniz, que já estava na cidade. Olha, foi bem engraçado. Aí a gente chegava na última hora, ai, graças a Deus deu tudo certo. E assim, tem histórias bem gostosas, né? A gente lembra agora e fala, nossa, vivemos tudo isso. E aí a equipe foi aumentando e depois também eles foram mudando de lugar, né? E hoje, graças a Deus, eles estão aqui nessa empresa tão linda, nesse prédio tão maravilhoso, que ficou muito bem arrumado, muito bem estruturado, lindo demais. E eu agradeço bastante né, toda a amizade que eu tenho com eles até hoje, porque acho que já faz uns 2 anos mais ou menos que eu me afastei. Eu tive problema de coluna e aí eu tive que parar. Mas eu não me esqueço, não tem como. E eu ainda converso com as meninas direto, a gente se encontra. E por aí a gente vai, né? É muito bom, muito gratificante. Foi uma fase da minha vida que a gente trabalhava bastante, mas se divertia, era muito bom, era muito gostoso. E hoje revendo aí, né, os colegas de trabalho, verdade, os colegas. Verdade, é assim. Toda vez que quando não estou morando mais aqui em Dracena, toda vez que eu venho para cá, eu procuro visitar as meninas, vir na empresa, fazer uma visitinha para elas. Agora essa aqui ficou bem mais perto para mim, porque quando eu venho eu fico na casa da minha filha, que é aqui pertinho, né? Então ficou ótimo, mas a empresa está maravilhosa, eles estão de parabéns, eles sempre foram muito bem organizados, muito bem estruturados, né? É muito bonito, é gratificante a gente ver aquilo que a gente começou, né? Bem de pequenininho e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e hoje é o que é a Concesp, né? Muito bom. Muito bem, estamos aqui com a Cristiane de Oliveira, ela que é a diretora executiva da Concesp Brasil, vai contar um pouquinho da sua trajetória e também de estar vivendo este momento, que é a inauguração da nova edificação Concesp Brasil. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia. É uma satisfação ter vocês aqui, né, conosco, vivenciando hoje esse momento, né, um sonho realizado, né, é um projeto que a gente vem trabalhando já há algum tempo, e hoje ele concretizado, né? Então, os departamentos, tudo certinho, identificado, e é uma alegria estar recebendo as pessoas aqui. E a gente vê que esse prédio ele tem todos os departamentos, cada um já bem direcionado, né? Sim. A questão aí da descentralização na parte interna, ocupando, né, cada setor, cada um no seu lugar e trazendo mais fluidez para o trabalho e também comodidade para a equipe. Sim, aqui nós temos as diretorias, né? Então cada diretora cuida e é responsável por um departamento, né? Eu cuido do departamento da logística, que é onde nós fazemos a montagem, a alocação dos candidatos, né? Então, depois do processo de inscrição, a gente faz a distribuição e ali nós montamos toda a parte da logística, que são listas de presenças, cartazes, né?
as folhas de respostas que a gente envelopa para estar lacrando junto com as provas. Então, tem as diretorias bem distintas. Ok, parabéns aí, né, por você estar chegando no momento tão importante. Dracena é uma das cidades que mais cresce a nível de região, e vocês trazendo uma edificação como essa, que é referência hoje para Dracena, né, como um ponto de referência, né, um prédio futurista. E para mim é assim, é uma enorme satisfação realmente, porque eu entrei na empresa com o grupo em 1996 como uma funcionária, né? Eu fui funcionária por alguns anos e depois, com a partida, né, do nosso querido senhor Arthur, né, e eu fui convidada para a sociedade com outras duas, né, que é a Veridiana e a Eliana. Na época nós éramos funcionárias, né, e com a ausência, né, com a partida do senhor Arthur, o senhor Diniz nos convidou e nós passamos a entregar o grupo com ele na diretoria. Então, assim, é satisfatório realmente, porque a gente viu a empresa crescer, né? Então, eu brinco assim, eu uso o termo que eu falo, a gente veio lá de baixinho, né? Então, nós fomos construindo, subindo cada dia os degraus ali, vendo o crescimento, o nome da empresa que expandiu muito, né? Então, eu falo que é bem bacana, é muita gratidão mesmo que a gente tem por isso daqui. Então, eu falo, é a nossa casa, né? Então, a gente fica bem feliz